Para uma empresa conseguir crescer mais de 20% ao ano durante os últimos anos todos, ou ela tem que ter um serviço de altíssima qualidade, ou então tem que ter uma perspectiva de crescimento muito forte. E é exatamente isso que nós vemos na Movida, uma empresa de aluguel de carros que vem crescendo muita coisa nos últimos anos e por causa disso acaba se tornando mais uma entre as empresas com grande potencial de valorização nas suas ações. Afinal de contas, a empresa não está no seu auge das suas ações, por isso pode fazer com que ela tenha uma valorização já no curto e médio prazo. Então, motivo para assistir esse vídeo até o final para você conhecer um pouco mais sobre a operação da empresa, quais são os seus desafios, se de fato esse múltiplo ou talvez o seu valuation mais contado se reflete algum potencial problema ou se de fato é uma grande oportunidade. Então vem comigo para a gente conhecer um pouco mais sobre o case da empresa. Mas antes disso, vou te convidar a assistir o vídeo até o final, não se esquecendo de dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque assim que você ajuda a poder distribuir essa minha mensagem a mais investidores. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócios da Movida, que ele pode ser dividido em duas unidades operacionais, sendo a primeira a parte responsável por aluguel de carro e a segunda pela venda dos veículos, dos automóveis seminovos. A primeira unidade, a que se refere à parte de aluguel de carros, ainda pode ter duas subdivisões internas, tanto a parte que se refere ao RAC, como também ao GTF, mas vamos por parte. O RAC significa Rent a Car, aluguel de carros propriamente dito. Aqui é uma operação que tem um caráter, uma característica muito mais voltada para o curto prazo. São aquelas pessoas que diretamente conseguem alugar o carro, seja através de uma rodoviária, de um aeroporto, quando vai viajar. E geralmente são locações de curto prazo, às vezes por dias, até mesmo no mesmo dia já devolve, ou então no máximo durante poucas semanas. Então é algo bem mais curto que a empresa consegue oferecer àquelas pessoas. Essa operação por si só, ela já tende a ser um pouquinho mais sazonal. Afinal de contas, se a gente está falando que muitas das vezes esses aluguéis acontecem em aeroportos ou até mesmo em rodoviárias, isso significa que tem que ter um trânsito de pessoas favorável para ter ali o fluxo de pessoas para fazer o aluguel daqueles carros. Então, o que a gente pode imaginar logo de cara? É que esse aluguel de carros, primeiro, ele tende a ser favorecido em duas principais situações. Primeiro, depende de um contexto macroeconômico muito forte, de pessoas procurar viajar, de pessoas saindo de cidades para outras e aí alugar realmente o carro, não ficar dependendo só de ônibus. Então tem que ter um contexto macroeconômico em que as pessoas se sentem mais à vontade, mais confortáveis e mais seguras através de um aluguel de carro. Por isso, a gente pode perceber que essa unidade ela ainda foi um pouquinho mais impactada recentemente, quando durante a pandemia ninguém viajava, ninguém saía de casa, então obviamente a procura, a demanda por aluguel de carro foi muito enfraquecida. Mas agora em um contexto em que a economia volta aos seus trilhos, volta a acelerar, as pessoas procurando viagens, acaba sendo um gatilho muito importante para a empresa. Outro ponto é que essa unidade também é muito sazonal, então não só depende de contexto macroeconômico, mas também principalmente em férias. Você imagina que você com a sua família está viajando, então geralmente isso acontece no caso, na maior parte das pessoas, talvez em janeiro, dezembro, julho, geralmente são períodos de férias escolares. Então a atuação da empresa também é muito sazonal. Já a segunda unidade se refere a GTF, que é a gestão e terceirização de frotas. Aqui a característica, o objetivo da empresa é focar a sua atuação para o cliente corporativo, já com uma característica mais de médio e longo prazo. Ou seja, esses clientes corporativos eles podem fechar um contrato de 12 a 60 meses de duração, sendo que o prazo médio de fechamento de contratos é de 30 meses, bem diferente do que a outra subunidade que a gente acabou de destacar. Então, como que funciona essa unidade? Imagina que você é uma empresa de fibra óptica e que vai ligar ali a fibra nas casas, nos bairros da sua cidade. Geralmente essas empresas, como o caso da Oi, da Vivo, da Claro, elas têm que ter muita frota de carros para fazer ligação. Assim como funciona com uma empresa de distribuição de energia. Tem que estar sempre fazendo manutenção em algumas linhas que ela possui ao longo da cidade. Naturalmente, as empresas vão precisar de uma frota muito grande de carros. Então aqui no caso do Movida, ela pode fazer esse dimensionamento de toda a frota, sempre acompanhando a demanda dos seus clientes. Ela também pode pegar, por exemplo, imagino que muitos desses carros agora foram batidos, por exemplo, o caso da polícia. Imagino que vários carros da polícia estão quebrados ou foram batidos, tem que trocar então aquela frota. Vai lá, a Movida faz toda essa alteração. Não só essa parte de gestão, dimensionamento e questão de troca de carros velhos, mas também a empresa trabalha muito bem na parte de burocracia. Então, esses clientes grandes, muitas das vezes eles não querem mais ter essa dor de cabeça em questão de manutenção, revisão, então acabam colocando tudo na mão da Movida para ela fazer a sua gestão. Por si só, são duas atuações, tanto para o cliente pessoa física, mas também para o cliente corporativo, que possuem perspectivas de crescimento muito favoráveis.
Só que como não vai ser novidade para ninguém, uma hora todos os carros vão envelhecer. E a empresa não tem o objetivo de trabalhar com carros velhos, porque carros velhos, quanto mais velho vai ficando, vai perdendo garantia, vai ficando cada vez mais cara a sua manutenção. Então, a partir de um certo momento, geralmente de 12 meses até 24 meses, a empresa vai renovando a sua frota, para sempre trabalhar com carros novos, obviamente agradando mais consumidores e também diminuindo alguns custos que ela poderia ter em caso se tivesse carros velhos. Então, que perceba, quando ela vende os seus carros, ela tem um faturamento muito alto, porque a venda de carro é muito mais do que simplesmente um aluguel. Porém, essa venda de carros acontece por uma margem de lucro pequena. A empresa vai realmente ganhar dinheiro de verdade, em questão de margem de lucro, nas unidades de aluguel de carros de uma forma geral. Embora o faturamento seja maior na parte de seminovos. Então, olha só, o faturamento é maior em uma área, mas com margem líquida menor. No outro, o faturamento é um pouquinho menor, mas com uma margem de lucro maior. Além disso, você pode perceber que que as duas unidades, elas são dependentes uma da outra. Uma não existe sem a outra. Então aqui a gente vê que é uma atuação muito combinada. Quando uma está forte, a outra acaba também ganhando respingo e por aí vai. Né? Se a empresa tem agora uma demanda de aluguel muito forte, acaba que a empresa tem que comprar muitos carros, depois se compra, usa e fica velha, vai lá e vende. Então uma unidade está sempre puxando a outra. Além disso, você vai se lembrar que eu já falei por 2 vezes aqui ao longo desse vídeo que existem perspectivas de crescimento muito favoráveis. Então aqui a gente vai listar algumas dessas características. O primeiro, existe agora uma acessibilidade ao uso desse serviço muito maior. Quando o serviço de aluguel de carros começou a existir aqui no Brasil, copiando até mesmo outros países da Europa e Estados Unidos, a acessibilidade é muito pequena. Para você alugar um carro durante uma única diária, você comprometia quase 21% do seu salário mínimo. Então pouquíssimas pessoas tinham condição. Era realmente um serviço muito inacessível. Hoje, muita coisa já mudou. Então os carros hoje estão muito mais acessíveis. Embora ainda podem estar caros para boa parte da população, mas hoje eles representam apenas 6% do seu salário mínimo, em média, para fazer ali o aluguel de uma diária. Então por si só, já melhorou bastante coisa. O segundo ponto se refere a uma mudança do hábito dos consumidores. A gente vê que mais nessa geração atual, as pessoas estão trocando aos poucos o desejo de posse pelo desejo de uso. Não necessariamente você precisa, para locomover de um lugar para outro, para ir para uma outra cidade, para ir para um restaurante ou para o shopping da cidade, você não necessariamente precisa ter carros. Então as pessoas estão cada vez utilizando menos esse conceito de posse e alugando na maioria das vezes. Seja aluguel através de aplicativos, como o caso Uber, seja mesmo aluguel de um carro através da Movida. O que a gente pode entender é o seguinte, a nova geração ela tem sido cada vez mais acostumada a não lidar com problemas. Então as pessoas não querem mais fazer revisão de carro, manutenção, tem que pagar IPVA, seguro, qualquer outra dor de cabeça que você deveria ter se você tivesse um carro próprio, além das próprias despesas que você tem naturalmente, assim como a depreciação. Então hoje, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, a gente vê um movimento que as pessoas não estão mais comprando carros, mas sim tendo serviço terceirizado. Por isso, acaba que essa mudança cultural e de hábitos da população acaba sendo uma perspectiva de crescimento muito forte. Pensando que é o seguinte, como eu também disse antes, hoje a empresa vem crescendo mais de 20% ao ano, sendo que pouca parte da população usa o serviço de aluguel de carros. Então há ainda um potencial de crescimento fantástico aqui para frente. E a gente pode sempre se inspirar, né, ou olhar o que está acontecendo fora do Brasil, em países mais desenvolvidos. E lá fora nós também vemos que esse aqui é um setor que cresce bastante. Então a gente pode imaginar que as perspectivas aqui no Brasil vão continuar acontecendo por longuíssimo prazo. E lembrando que serviços de transporte, é um caso do Uber 99, também utilizam os próprios carros que a Movida faz o aluguel. Então até mesmo indiretamente essas empresas são favorecidas. E em terceiro ponto, nós temos a perspectiva de crescimento para a parte de GTF, que é a gestão e terceirização de frotas para planos corporativos. A gente vê que hoje apenas 11% das corporações fazem um aluguel de carro. Então ainda é um mercado muito grande para desenvolver, até porque em pessoas físicas, isso, apesar de ainda ser pequeno, ainda é mais desenvolvido que na parte de GTF. Então aqui também há um potencial muito grande. E por fim, pode existir uma consolidação no setor muito favorável. Aqui a gente está falando que as 3 principais empresas do Brasil já são relativamente muito grandes. Que é o caso a Localiza, que se juntou com a segunda maior, que era a Unidas, e depois a Movida. As 3 empresas em conjunto, em alguns dos mercados, já detêm 75% de market share, que já é uma baita consolidação. Acontece que se a gente agora olhar para mercados estrangeiros, como o caso dos Estados Unidos, as 3 maiores empresas já têm quase a totalidade do mercado. Porque, naturalmente, essas empresas têm vantagens competitivas muito fortes que se refere à parte do poder de escala, poder de barganha que ela tem diretamente com esses fornecedores. Imagina que você é dono da Movida e você vai negociar com a Volkswagen, com a Fiat, com a Chevrolet e por aí vai.
Por você comprar dezenas de milhares de carros anualmente, é fato que essas empresas fornecedoras, montadores, vão te oferecer um desconto que na maioria das vezes não vai conseguir oferecer para uma empresa de aluguel de carros pequena. Eu digo isso porque existe hoje no Brasil mais de 12, 13 mil concorrentes para Movida, Localiza e Unidas. Existem muitas empresas que fazem esse trabalho, mas nenhuma delas, ou somente duas, Localiza agora, tem o mesmo poder de escala ou até mesmo um pouquinho maior. Então, no caso, Movida e Localiza já tem essa vantagem competitiva fantástica. Por isso, por mais que possa existir uma concorrência muito grande, a gente pode esperar que, por longo prazo, a Movida vá ganhando no mercado, mesmo em cidades em que ela já tem outros concorrentes, porque ela tende a ser mais qualitativo do que as demais. Então agora que a gente já conhece esse modelo de negócio, perspectiva de crescimento, vamos chegar na parte interessante que se fala sobre o valuation. Porque hoje então a principal empresa que nós podemos comparar é com a Localiza. E a gente vê hoje o seguinte, a Localiza de fato, ela é uma empresa melhor em termos qualitativos. Ela já entrega uma margem de lucro melhor, ela já entrega uma rentabilidade maior, principalmente porque, além de ter sido a pioneira, já tem uma marca muito mais desenvolvida no mercado, também é a empresa que tem um poder de escala ainda maior. Então por isso ela acaba entregando uma margem de lucro melhor, sendo menos impactada durante grandes períodos de recessão econômica. Então de fato, analisando somente o quesito qualidade, a Localiza é de fato melhor, ela entrega um histórico muito mais favorável. Por outro lado, se você é um investidor que busca ali um potencial de valorização das ações um pouquinho melhor, talvez a Movida faça sentido. E por que eu digo isso? Porque o que a gente pode analisar é o seguinte, ano após ano, por mais que ainda não esteja no mesmo tamanho que a Localiza, mas a Movida também vem crescendo. E aos poucos também vai diluindo despesas, vai diluindo custos, tornando a sua operação mais rentável, mais lucrativa ao longo dos anos. Então a gente pode esperar que o seguinte, esse gap de operação, esse gap de qualidade, essa diferença entre Movida e Localiza que existe hoje, talvez vai fechando ao longo do tempo. Enquanto que o preço ainda hoje é uma grande diferença. Então, se pensar que a operação da Movida pode ir chegando mais perto da Localiza, a gente também poderia pensar que, a princípio, o preço uma da outra também chegaria ao mesmo patamar. Logo, a Movida, por essa questão, teria o potencial de valorização mais alto do que a da Localiza. Então, esse é o case da Movida. É uma empresa mais arriscada da Localiza, mas, por outro lado, também acaba entregando potencial de retorno um pouquinho maior. Agora, eu quero saber de você. Você gostou aqui desse case? Você investiria ou investe na Movida? Deixa aqui nos comentários, assim como qual é a próxima empresa que você quer que eu analise aqui. Deixa aqui também embaixo, porque eu vou ler todos os comentários. Eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!